Tranquilo. Porque a nossa próxima aula é nazismo, então vou ter que falar tudo isso de novo. Oi, gente da gravação, tudo bom com vocês? Como vocês estão? E a família? Como é que passou de feriado? Tá tudo bem? Ó, essa aula agora, a gente vai ver uma parte do fascismo italiano. Por que uma parte? Porque não vai dar tempo de ver tudo. Só que calma, relaxa, fiquem tranquilos, fiquem sossegados, que a nossa próxima aula vai ser sobre nazismo. E como um é meio que parecidinho com o outro, não vai dar tanto atrito, não vai dar tanto problema, e um assunto é continuação do outro. Além disso, os exercícios que a gente tem de vestibular, normalmente quando cai fascismo, cai nazismo junto, e vice-versa. Então não faz sentido eu passar uma lista de exercícios para vocês essa semana, porque ia estar incompleta, porque ia ter pouco. Então semana que vem eu vou fazer uma lista elaboradinha, com bastante exercício, com bastante coisa, de fascismo e nazismo, tá bom? Então só para deixar bem claro as coisas aqui. Gente, vamos começar então. Olha só, alguns conceitos que eu realmente, tipo, são basiquinhos e tal, mas eu vou passar para vocês, mas é uma coisa que, tipo, é cultura popular, todo mundo sabe, literalmente. Gente, fascismo começa na Itália. Não necessariamente de surgir enquanto movimento, mas é o primeiro país que realmente esse regime assume o governo, que tem uma ascensão para o nível administrativo, para o nível governamental. Mas é importante, como sempre em história, sempre tem que saber o background, não tem jeito. É importante a gente ter ideia de como o fascismo ele surge, e, portanto, como era a Itália, e como o ambiente ficou propício para que esse regime tão merda, tão desgraçado, ele conseguisse assumir o governo, tá bom? Então, como é que era a Itália? Gente, vocês podem lembrar disso, ou podem ter uma breve ideia disso, por causa da nossa aula de unificações tardias, que a gente viu a unificação italiana. E vocês lembram que existiam alguns grupos de unificação, existia o monarquista, existia o republicano, e quem acabou ganhando foi justamente aqueles que queriam um reino, e foi fundado o Reino da Itália. Então, a Itália, um pouquinho antes do fascismo assumir, era uma monarquia constitucional, ou seja, não era absolutista, e se não era absolutista, tinha limitação real, tinha um parlamento que aprovava as medidas, que sancionava as leis e tudo mais. Igual ao Brasil, tipo o Senado, tipo a Câmara dos Deputados. Esse parlamento, por sua vez, ele tinha 3 partidos majoritários, 3 grandes partidos. O liberal, que desde a Revolução Italiana era o que normalmente assumia o controle do parlamento, era o que tinha a maioria do parlamento. O católico, porque a Itália é um país de muita tradição católica, o Vaticano fica lá, pô, não precisa nem falar para vocês, era a antiga sede do Império Romano, que foi o responsável pela disseminação do catolicismo. E a gente tem ainda o Partido Socialista, que, por incrível que pareça, o Partido Socialista italiano é muito tradicional. Ele é muito antigo e tinha uma base muito forte, tá? Então, esse é o cenário político italiano inicialmente. É uma monarquia constitucional com um parlamento, sendo que esse parlamento é liderado pelos liberais, até porque a unificação italiana foi liberal, mas também tinham outros partidos. O católico, pela Itália ser um país majoritariamente cristão, e o socialista, que é bem tradicional, um partido muito tradicional da Itália. Essa é a política nacional da Itália. E como é que os outros países viam ela? Como é que a Itália era retratada lá fora? A Itália, gente, ela era vista como a menor das grandes potências. Justamente por causa disso. Por quê? A própria... meu Deus do céu, falei tudo errado. A própria frase é autoexplicativa. Pensem na Europa. Raciocine por um tempinho. Puta, quem que a gente tem na Europa? Inglaterra, o maior império do mundo. Sabe, 25% de dominação. Já falei isso para vocês 1 milhão de vezes. Quem mais? A França, o segundo maior império do mundo. Só atrás dos ingleses. A Alemanha, potência industrial em ascensão, militar, fudido. Tá bom, então, Rússia é fazendinha, atrasada em vários aspectos, tem servidão, mas tem o maior exército do mundo, numericamente, que é uma coisa que a gente tem que respeitar, cara. A gente tem que respeitar o Império Russo. E a Itália? Não tinha muita articulação política, não tinha muito poderio militar, não tinha uma economia brilhante, igual tinha a Alemanha, igual tinha a Inglaterra, e é por isso que ela é considerada a menor das grandes potências. Não tinha muita articulação, não tinha um exército, assim, relevante ou qualquer coisa assim. A Itália era a Itália, era botinha, estava daquele jeito. Isso pode ser provado justamente porque a Itália tentou instalar um império aos moldes do Reino Unido, aos moldes dos franceses, e não conseguiu. Porque não tinha força para isso. Primeiro,
Vocês lembram que a unificação italiana, ela data de mais ou menos 1870, 70 e pouco, é recente. E a corrida imperialista começou um tempo antes. Então, quando a Itália se unifica enquanto país, grande parte das terras da África, da Ásia, já estavam tomadas pela Inglaterra, pela França, por Portugal, pela Espanha. Então, ela parte em atraso para a corrida imperial. Isso vai atrapalhar ela. Só que mais do que isso, a Itália não tinha condições nenhuma também de realmente impor um domínio. O exército italiano era muito fraco, desorganizado, pouco numeroso. Tanto é que eles vão tentar dominar a Etiópia, que naquela época chamava Abissínia. Um dos únicos reinos originalmente africanos que ainda existia, que ainda era estável. É uma história muito bonita que a gente ainda vai ver. E a Itália tenta dominar a Etiópia. E toma um couro lindo, perfeito, maravilhoso, belo e moral. Que, de novo, a gente ainda vai ver, que eu quero passar a história etíope para vocês. Gente, a Etiópia era uma coisa... Era um império de verdade, não extensão territorial, mas assim, tem filosofia etíope, tá bom? Tem filosofia etíope. O reino era bem estruturado, era organizado. Gente, era realmente uma coisa, assim... A gente tem uma visão muito preconceituosa da África, que pensa, a África, um monte de tribo, todo mundo brigando entre si. Não, não era isso. Tinha um monte de reino lá, e o maior e o mais brilhante de todos, em questão de organização e tudo mais, era o etíope, e eles deram um couro merecidíssimo dos italianos, tá? Expulsaram eles de lá, na Itália não conseguiu nada, e as tentativas dela estabelecer um império verdadeiramente colonial foram barradas com a derrota na Etiópia. Isso mais ou menos final do século XIX, tá bom? E é o seguinte, meu Deus do céu, o que eu ia falar? É verdade. Continuando então um pouquinho agora de como é que estava a política, gente, isso antes, pré-Primeira Guerra Mundial, só que depois que a guerra começa, a gente está evoluindo aqui no tempo, a gente está contando a história africana com a ascensão do fascismo, e é impossível que a gente explique isso sem falar da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial começa, ainda que seja questionável o otimismo geral da população, é bem verdade que em alguns lugares ele aconteceu. Então, em alguns lugares da Inglaterra, da França, da Alemanha, a população, principalmente a jovem, via a guerra com muito otimismo. Via a guerra com, mano, vamos lá, vai ser legal, a gente vai poder impor nosso poder aos outros, piriri pororó. E na Itália isso não acontecia, justamente porque ela era uma potência menor. E o povo italiano sabia disso. Sabia que não tinha condições de abarcar um exército numeroso, e muito menos a frágil economia italiana também não ia dar conta de realmente, cara, lidar com a situação lá. Então, os políticos italianos estavam muito receosos com a Primeira Guerra Mundial. Especialmente os católicos, por uma questão mais dogmática, sabe? Realmente, Jesus falou, não pode guerra, pedir de pororó. Não necessariamente isso, não exatamente isso, mas é um jeito de vocês entenderem. E os socialistas, por causa daquela ideia, gente, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, ser uma guerra imperialista entre potências europeias, e que a Itália não deveria se envolver isso, não deveria ter. Então, o Partido Socialista na Itália foi contra a guerra. Não, eles tinham um lema que era nem apoiar, nem sabotar. Eles não eram completamente a favor da guerra, mas eles também não iam tentar sabotar a Itália enquanto ela estivesse no conflito. Esses dois partidos vão ser majoritariamente contra a entrada da guerra, pelo amor de Deus, contra a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Só que ela entra de qualquer jeito. Como a gente já sabe, ela vira casaca e termina a guerra, é uma potência vencedora, ela derrota a Alemanha, as potências centrais, né, Inglaterra, pelo amor de Deus, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Só que é o seguinte, durante o Tratado de Versalhes, que ela estava lá, olha só, gente, eu ajudei na guerra, vamos aqui dar umas concessões para mim, piriri pororó. Gente, a Itália tinha pouca articulação política. Então é o seguinte, vocês lembram, isso é um assunto da Primeira Guerra, que a Itália, ela entra na guerra porque tem algumas regiões que ela queria, principalmente do Império Austro-Húngaro, a cidade de Trento, por exemplo, ela entra na guerra justamente por causa disso, porque ela queria essas terras. Só que quando termina a guerra, são assinados os acordos de paz, a Itália não tinha articulação política para exigir esses negócios. Ela não tinha todo esse jogo de cintura. Então ela simplesmente não consegue. Inglaterra e França, que haviam prometido essas terras, viram a casaca, falam, não, você não vai ter. E aí cria todo um sentimento dentro da Itália de traição, que eles vão chamar de vitória mutilada, ou vitória mutilata, caso vocês queiram falar.
comendo pizza, ou alguma coisa assim, não sei, que é justamente esse sentimento de a gente ganhou a guerra, só que a gente não conseguiu o que a gente queria, e isso vai ser, isso foram cuzões, esses ingleses, esses franceses foram cuzões com a gente, vai ter volta alguma hora. E mais do que isso, aqueles veteranos de guerra, aquele povo que lutou nas trincheiras, que estava vendo os horrores, as brutalidades da Primeira Guerra Mundial, obviamente vai ficar puto com isso, vai ficar amargurado com a situação que a Itália estava passando, considerada uma potência menor, e por causa disso, que as reivindicações dela não foram atendidas, que as terras que ela queria não foram dadas. E esse povo insatisfeito, esse agrupamento militar excessivamente nacionalista, ele vai ficar lá na surdina, vai ficar lá de boa. Até que uma hora, um carinha, que vocês vão conhecer daqui a pouco, ele vai ver os interesses desse grupo, ele vai falar, porra, eu posso usar esses veteranos de guerra como força paramilitar. Uma força paramilitar fascista. Tá certo? Então, essa é a situação italiana no começo. E a Itália em si, querendo ou não, se a gente pode chamar de um terreno fértil, mas era um terreno fértil para que o fascismo se desenvolvesse. Veja bem, não estou justificando que ele se desenvolvesse. O fascismo é um aborto, é uma abominação, é terrível, mas a situação italiana naquele período específico tinha tantas particularidades, singularidades, que fizeram com que uma monstruosidade no sentido tipo de força, de grandeza, igual o fascismo surgisse. Por quê? Gente, depois da Primeira Guerra Mundial, esses caras aqui, os socialistas e os católicos, que temiam que a Itália se endividasse e saísse quebrada da Primeira Guerra, esses caras estavam certos. Foi exatamente isso que aconteceu. A Itália, depois da Primeira Guerra, ela mergulha numa crise inflacionária fodida, tá? A moeda italiana perde valor, aquele negócio que a gente já sabe, preço de alimento aumenta, começa a passar fome, tem um monte de briga e tal. Primeiro ponto, crise econômica. Segundo ponto, vocês lembram muito bem que a gente teve uma aula longuíssima disso, 2 aulas sobre isso. Em 1917, ocorre a Revolução Russa. E junto com a Revolução Russa, gente, muito mais do que você instaurar um regime bolchevique na Rússia especificamente, você tinha uma promessa de subversão do capitalismo. Você tinha um adversário ao sistema liberal europeu, ao sistema liberal mundial. Era uma esperança. E isso é verdade, isso é muito bem documentado, viu, gente? E aquele negócio que eu sempre falei para vocês, a Revolução Russa, na cabeça do Lenin, dos internacionalistas, não era para ela ficar retida à futura União Soviética, não era para ela ficar retida ao antigo Império Russo, era para ela se espalhar. E o sentimento dos socialistas na Europa, das pessoas que viviam na Europa naquela época, era justamente de que o socialismo ia se espalhar. Os trabalhadores estavam ficando mais ativos, greves estavam ficando mais comuns, os camponeses estavam começando a se organizar. E tiveram alguns eventos importantes na Europa em que tentaram se impor um regime socialista fora da Rússia. A gente viu isso na Alemanha. A Alemanha tentou. Antes do Tratado de Versalhes, vocês lembram? Teve uma tentativa lá. A Bulgária também tentou. A Grécia também tentou. Então estava tendo esses movimentos de eclosão de socialismo e o povo estava realmente achando que esse negócio ia se espalhar, que ele era um adversário do capitalismo em si e que eventualmente o comunismo, o socialismo ia enterrar o sistema liberal. Isso é uma crença verdadeira. Se provou errada ao longo da história, acabou que, infelizmente, não deu certo, né? Mas que o povo realmente acreditava nisso na época. E aí, o que acontece? Toda essa euforia com o socialismo, todo esse sentimento, fez com que, em 1919, o Partido Socialista, igual eu falei para vocês, hiper tradicional na Itália, por mais que não fosse tão politicamente relevante, era muito bem estruturado, era muito organizadinho. Em 1919, acontece uma eleição para o parlamento. A primeira desde 1913, por causa da guerra, né? Acabou que teve um pouquinho de escalada autoritária na Itália. Mas ele ganha, e ganha a maioria. Os liberais perdem, os católicos também. Quem assume o poder são os socialistas, democraticamente. Isso é muito importante. Sem uma ruptura, sem uma revolução ou qualquer coisa assim. As greves, igual eu falei para vocês, elas começam a se tornar mais frequentes. O movimento camponês ganha força, os trabalhadores começam a se organizar. E, obviamente, esses socialistas, eles vão colocar muitas mudanças na Itália, mais leis trabalhistas e tudo mais, não vou entrar nesse mérito. Mas o importante que vocês têm que saber, e isso é muito relevante,
é que, por mais que o Partido Socialista ele tenha conseguido maioria no parlamento italiano, ele tenha, acho que, conseguido 32% mais ou menos das cadeiras do parlamento, ele não conseguiu governar. Por quê? Gente, como funciona o parlamentarismo? Você tem mais de um partido. Esse partido tem que conseguir a maioria na Câmara. Por quê? Porque tem votação, e a votação justamente, quero aprovar essa lei. Mais de 50% tem que aprovar. O Partido Socialista era 32%. Ou seja, por mais que eles fossem o maior partido numericamente, eles ainda não tinham forças para que sozinhos eles conseguissem aprovar o que eles quisessem. Então, eles teriam que obrigatoriamente se aliar ou aos católicos, ou ao Partido Católico, da Juventude Católica da Itália, ou aos liberais. Só que qual que é a merda? Os socialistas eram anticlericais demais para se aliar aos católicos e anticapitalistas demais para se aliar aos liberais. Ou seja, o parlamento travou. Ficou completamente estagnado e não eram aprovadas muitas medidas na Itália. E muito mais do que isso, olha a merda. O Partido Socialista já não conseguia governar por si só, já não conseguia fazer alianças com outros partidos. Só que mais do que isso, ele não conseguia união interna. O Partido Socialista Italiano começa a ter ruptura, começa a ter atrito dentro, ao ponto que a ala comunista do Partido Socialista, que não é a mesma coisa, ela rompe e forma outro partido separado. A esquerda italiana começou a se desunir. Guardem essa informação. Guardem, que é muito importante. Alguma dúvida até aqui? A Bia perguntou. Primeiro, obrigado, Léo. A Bia perguntou: o que são forças paramilitares exatamente? Bia, olha só. A gente tem a ideia de força paramilitar quando a gente compara com um Estado bem colocado. Então, o Estado italiano, o que ele tem? Um exército. O Estado italiano é soberano, no sentido que não tem nenhuma outra força dentro da Itália que ameace esse poder do Estado. Quando você tem uma força paramilitar, é exatamente isso. Você tem uma força que não é ligada ao Estado, que é alheia a ela, que não compõe o exército estatal, oficial e legítimo, e ele está ameaçando a soberania do governo. É exatamente isso. Então, teoricamente, é o seguinte: qualquer país do mundo, qualquer não, mas tipo, no caso do Brasil, o Brasil só tem um exército, mano, militar, marinha, aeronáutica e tal, mas só o Estado pode ter. Quando você tem uma força paramilitar, é justamente isso. É uma força ilegítima, que está às margens do Estado. Entendeu? É isso daí. Tá tudo ok? Senão a gente continua. Beleza. Gente, vamos continuar. Então, a esquerda estava se desunindo. Isso vai ser muito importante de verdade, que vocês guardem. Olha só. Esses dois slides que eu coloquei aqui para vocês, que são diferentes, por mais que o símbolo do fascismo seja o mesmo, a fotinha seja o mesmo, eu coloquei para vocês terem uma concepção, uma ideia geral do que é fascismo. Porque se eu fosse aqui falar estrito senso para vocês, fascismo é isso, isso e isso, não dá de verdade. É muito complexo, é muita coisa. Então, eu preferi colocar características do fascismo para vocês saberem, para vocês poderem olhar e falar: olha só, eu, por enquanto, não sei exatamente na minha cabeça o que é um fascismo no sentido amplo, mas eu sei quais medidas são fascistoides e quais não são. Esse é o primeiro passo. E aí, depois, quando vocês estudarem em casa, vocês lerem isso, vocês vão começar a entender, a absorver e formar na cabeça de vocês o que é fascismo como um todo. Mas, gente, de verdade, isso nem consenso acadêmico é, tá bom? Isso é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Não tem, dentro da academia, um acordo, um consenso mesmo, sobre a abrangência do fascismo. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando a gente fala fascismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça: Itália, Mussolini. Só que também vem nazismo, nazismo, nazi-fascismo. Tá, então tudo bem. Só que mais do que isso, mais do que nazismo, mais do que o fascismo italiano, a gente também tem outros sistemas políticos que usualmente são chamados de fascistas. A Espanha, do Francisco Franco, daquele partido dele, a Falange, que a gente vai ver ainda. O Antônio Salazar, é Antônio o nome dele, né? Eu acho que é. O Antônio Salazar, de Portugal, que também era fascista. A gente vai ter alguns governos fascistas na Bulgária, na Croácia e etc. E a academia é muito divergente em relação a isso.
Tem historiador que fala que fascismo é só o que aconteceu na Itália. Tem historiador que é um pouco mais abrangente, que fala, não, é na Itália e na Alemanha. E tem historiador que é mais abrangente ainda e fala, não, pode ser o do Antônio Salazar, pode ser o do Francisco Franco, pode ser o do Getúlio Vargas. Então isso vai depender. Pro vestibular, normalmente, usualmente, é a ideia mais ampla, ou seja, a Espanha, Portugal, Croácia eram regimes fascistas. Eles consideram a definição mais ampla de fascismo. Só que se cair por algum motivo que eu nunca vi cair na minha vida, alguma pergunta que fala que tem consenso na academia, não tem, tá bom? Só para passar para vocês. Vamos lá. Então, características do fascismo, propriamente dita, enquanto ideologia. Primeiro, totalitarismo. O que é totalitarismo? Centralização do poder, de todo o poder do Estado, em um único núcleo, em um único governo. E qualquer partido, qualquer ameaça, qualquer ideia contrária a esse governo é ilegítimo e deve ser perseguida. Segundo elemento, autoritarismo. Olha só, geralmente a gente considera a mesma coisa, totalitário e autoritário como a mesma definição, mas não é. Autoritário quer dizer a autoridade, a figura política. É uma idealização de uma figura tida como máxima e responsável por cuidar de todo mundo, por todos os assuntos. O Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália, o Francisco Franco na Espanha, o Antônio Salazar em Portugal e etc. e companhia. Essa ideia de uma figura está muito intrínseca, está muito misturada com o governo. Uma figura inquestionável, inabalável, perfeita, poderosa, Getúlio Vargas aqui, esse tipo de coisa. Terceiro elemento do fascismo, militarismo. A paz é passageira e, honestamente, uma covardia e traição nacional. Então, tem muito incentivo de exército, tem muito incentivo de campanha militar, indústria bélica vai ser muito fomentada em todo estado que foi fascista ou que é fascista. A gente tem um nacionalismo exacerbado. Você se apropria de símbolos nacionais. Então, no caso da Itália, a bandeira deles, lá, tudo mais e etc. Você pega elementos da sua cultura, das suas tradições e exalta elas. E fala, a minha é a melhor de todas. Dos outros não. Dos outros é lixo. Dos outros é subcultura, é qualquer coisa assim. É você pegar esses símbolos nacionais e você falar, olha só, maravilhoso, pica. A gente tem, peraí, 1, 2, 3, 4. Quinto elemento do fascismo, o que a gente chama de irracionalismo. Olha só, gente, com a Revolução Industrial, vocês lembram que a gente teve uma ideia mais pragmática do mundo, uma cetifização do mundo, uma coisa mais racional? Então, os fascistas vão falar que não, isso não é a melhor maneira de você ver o mundo. A melhor maneira de você ver de um jeito mais sentimental, além da razão, irracional. Não sou eu que estou falando, viu? São eles, mas enfim. Outra coisa que é muito presente na ideologia fascista, a ideia do darwinismo social. Eu trouxe isso para vocês na aula do imperialismo, mas trazendo de novo. É aquela crença que existe uma hierarquia entre as raças, que existirão hierarquias superiores e inferiores. E, obviamente, a raça dos estados fascistas é a melhor de todas. É que está no topo e, por isso, tem legitimidade para invadir, para conquistar e para tomar outras raças, outras culturas. E ligado muito forte ao darwinismo social e a essa noção de nacionalismo exacerbado, a gente tem a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, a tudo que ele representa, ao exterior, a cultura, a tradição de outros povos. Obviamente, a sua nação seria a melhor de todas e o resto é decadente. Outra característica aí para quem fala que nazismo e comunismo é de esquerda, um aborto, enfim. Fascismo é anticomunista, oposição ferrenha a tudo que os bolcheviques pregam e principalmente a expansão da URSS. Eles têm medo disso. Outro elemento importante, romantização do passado. Isso é muito interessante. Esse realmente é muito legal. Acho muito pica. Tipo, que é um conceito muito louco. Mas, enfim. É aquela ideia de que a sociedade atual, a geração atual, é decadente. Ela está em baixa. Ela é fraca. Ela não é estimulada. E a gente tinha uma glória passada. Algum momento na história da sua nação em que ela realmente foi poderosa, em que ela realmente teve uma ascensão, em que ela dominou grandes partes, sei lá o quê. O Hitler falava de Reich, dos Reichs alemães. Então, o primeiro Reich, o segundo Reich, e o que ele fez, o terceiro Reich. O Mussolini vai falar do Império Romano. Os gregos vai ter um pouquinho de
de fascismo na Grécia, vão falar daquela parte helênica. O Antônio Salazar vai falar do Império Colonial Português, o Francisco Franco do espanhol, de todos aqueles territórios que eles tinham. Então, uma exaltação, uma romantização do passado, como se o passado fosse melhor que o presente, e como se o tempo de ontem, as grandes potências de ontem são muito melhores do que essa geração atual, que é tida como decadente. E, por fim, a gente tem o resgate dos legados, que é bem misturado com isso que eu falei de vocês, da romantização do passado. Então, aquela noção de que a gente teve um tempo glorioso, de grande poder, de grande influência, tudo mais, e principalmente essa crítica à modernidade em todos os aspectos, tanto em aspecto moral, igual eu falei para vocês, essa ideia de ser decadente, mas também nas artes, na comunicação, qualquer coisa assim. O Hitler, gente, vocês sabem disso porque é bem conhecido, mas ele tentou estudar nas escolas de artes, foi reprovado. E ele era daquele povo chato, sabe? Ouvia Wagner, ficava vendo música clássica, ficava vendo aquelas pinturas. Então, ele era completamente contra o modernismo. Modernismo enquanto movimento literário, movimento artístico, sabe? Completamente contra, achava aquilo um horror, decadente, qualquer coisa assim. Isso é fascismo, gente. Déjà vu para vocês? Alguma coisa? Lembra alguém para vocês? Pois é. Ixi, mas enfim. Alguma dúvida até aqui? Bastante conceitinho, mas tudo bem. O Léo perguntou se eu posso repetir, por exemplo, acho que... Ah, não é isso não. A Bia perguntou, é tipo milícia? Sim, exatamente. É isso sim, Edu, é isso sim, é a parte do parlamentar. Cara, é o seguinte, todo estado tem um único exército. É o seguinte, gente, quando vocês, futuros franciscanas, quando vocês forem estudar uma matéria chamada Teoria Geral do Estado, vocês vão ver que para um estado existir, ele tem que ser soberano. Ou seja, tem um pedaço de território que tem um estado e só aquele estado manda naquele território. E como que ele manda nesse território? Ele tem o que a gente chama de monopólio da força. Ou seja, só ele pode prender, só ele pode aplicar prisão, só ele pode ter um exército. Então só tem um exército legítimo. O Brasil só tem um exército. Só o Estado brasileiro pode empregar a Força Armada. Só o Estado brasileiro pode ter polícia, pode ter aeronáutica, pode ter marinha. Uma força paramilitar é justamente tudo que vai além desse Estado, que vai contra esse Estado, contra esse poder soberano. Então a Itália era isso, tinha um exército italiano, que era legítimo, que assegurava a soberania da Itália. Só que depois de um tempo, essas forças paramilitares, os camisas negras, eles vão começar a rivalizar. Isso é força paramilitar, é externa ao Estado e que ameaça a soberania dele. Vocês captaram agora? É isso. Manda no chat. Aí o Léo, esse negócio de nacionalismo pode ser aplicado quando a Itália fez aquelas propagandas que retomavam o soldado romano? Sim. Império Romano. Eles tentaram reconquistar essa ideia, né? De tipo... Cara, inclusive, vocês querem ver? Ó, gente, aqui pra vocês. Esse é o Benito Mussolini, vocês conhecem ele. Esse símbolo aqui é familiar pra vocês, de algum jeito? Peraí que eu vou até abrir aqui na internet pra vocês compararem. Olha essa águia. Olha essa. Gente, é o símbolo do Império Romano. Ele tentava reconquistar essa ideia de grandeza a todo custo. Tá bom? A Bia falou, eu não entendi direito a parte do irracionalismo. Bia, é o seguinte, a Revolução Industrial, ela pragmatizou o mundo, tudo bem? Então agora você vê as coisas de uma maneira muito racional, isso acontece porque é desse jeito, você analisa as coisas, tem dados, tem empirismo, tem pesquisa e tal, e os nazistas falavam que não tem que ser desse jeito, tem que ser uma coisa mais solta, mais sentimental, mais pro lado irracional, é daí que vem o nome irracionalismo, tá certo? Então, todo mundo entendeu as dúvidas? Podemos seguir? A Bia falou, então o irracionalismo é meio anti-ciência. Não, Bia, não necessariamente. É contra um modo de pensar. É um modo, tanto que os nazistas, por exemplo, desenvolveram a ciência e eles eram, querendo ou não, irracionalistas. Eles eram nessa... É muito mais um jeito de você enxergar as coisas, enxergar a sociedade. Sabe, eles falavam que o materialismo da Revolução Industrial, aquela ideia de racionalização, de, você tentar encontrar o lucro, de você ser racional nesse aspecto, ele deturpou a sociedade. É muito mais um jeito como você vê as coisas, do que realmente, tipo assim, então eles são contra a ciência. Não é isso. É mais uma visão de mundo. Essa visão de mundo mais
mais pragmática, mais cética, em oposição ao sentimentalismo. Por que eles falavam isso? Porque, querendo ou não, tipo, sentimentalismo exalta a pátria, exalta o nacionalismo. Então é você olhar o passado, não de uma forma pragmática, não de você olhar, olha, o Império Romano foi o maior império do mundo, só que tinham esses detalhes aqui que não eram tão bons e tal. Você fala, um sentimentalista vai olhar o Império Romano e vai falar, olha só que perfeição, que coisa maravilhosa, olha só como nós éramos poderosos no passado, sabe? É você olhar as coisas não de uma maneira tão, literalmente não racional, é você olhar com o sentimental, com o sentimento em primeiro lugar. É tipo nas propagandas. Sim, Léo, é isso aí. Entendeu, Bia? É um pouquinho complicado, eu concordo, mas enfim. Beleza. Gente, obviamente não vai dar tempo de acabar fascismo hoje, então a gente continua na próxima aula, mas de novo, igual eu falei para vocês, tranquilo. Tudo bem, agora que a gente sabe características do fascismo, vamos entender como é que ele subiu no poder, como é que ele assumiu o controle do Estado italiano. O fascismo, alguns preceitos que eu mostrei para vocês, algumas dessas características, não surgem necessariamente no século XX. Elas começam no século XIX. Então, essa ideia do irracionalismo começa no século XIX, esse nacionalismo exacerbado começa no século XIX, essa romantização do passado começa no século XIX. Só que qual que é o problema? Elas não colaram, esses pensamentos, eles não pegaram na população. Por quê? Porque eles são muito extremos, muito radicais. E a Europa, naquela época, século XIX, lembra, gente? Belle Époque, estava vivendo um período de muita bonança econômica, um período de paz. Então, o povo não estava radicalizado. E, por isso, esses pensamentos não influenciaram a população da Europa inicialmente. Só que isso muda na Itália. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e depois de um tempo piora com a crise de 29, a Itália e demais países da Europa começam a se radicalizar. Porque é um período de crise, é um período de instabilidade, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e isso é propício, querendo ou não, para revoltas, para esse tipo de regime de merda ascender, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, importantíssimo. O nazismo, o fascismo, ele é fruto da instabilidade. Se a economia vai bem, se as coisas vão bem, se a população não está radicalizada, é impossível que uma abominação igual essa surja. Tem que estar num estado de calamidade, tem que estar em algum problema. Tá certo? Primeiro ponto. Igual eu tinha falado para vocês aqui, na parte do irracionalismo, com a segunda revolução industrial e as mudanças sociais que ela propôs, então, puta, agora a gente tem socialismo, a gente tem anarquismo, novos movimentos políticos, uma nova maneira de se ver o mundo. Eles acreditavam, os fascistas acreditavam, igual eu falei para vocês, que esse novo jeito de ver os negócios e tudo mais era decadente, era errado, e que o passado deveria ser preservado, as boas tradições, os bons costumes deveriam reinar, tá? Que isso tudo, essas modernidades, essas novidades, corrompiam a nova geração. E aí, se vendo um político muito astucioso, vendo essa situação que a Itália estava passando pós-Primeira Guerra, de instabilidade, de aumento de nacionalismo, de radicalização, um cara chamado Benito Mussolini, que era ex-integrante do Partido Socialista, e vocês calmem a cabeça agora, ele vai fundar o FACI, o que a gente chama de movimento fascista, e vai entrar muito assim, vai flertar muito com a ala mais nacionalista da Itália. Agora eu vou explicar para vocês. Gente, o Mussolini realmente começa a carreira no Partido Socialista. Só que, diferentemente da maioria dos socialistas, que eram internacionalistas, que era aquele negócio de não importa a pátria, vamos espalhar a revolução, ele não. O Mussolini era muito nacionalista, ele era muito apegado à ideia da Itália, ao Estado italiano. E mais do que isso, enquanto os socialistas, em sua maioria, eram contra a Primeira Guerra Mundial, por considerar uma guerra imperialista, Mussolini não, ele era a favor. Então ele escreve em um jornal socialista defendendo a Primeira Guerra. E aí o que acontece? Ele é expulso. Ele é expulso do Partido Socialista. E aí ele não tinha um movimento político próprio, ele começa a vagar, não vê, e aí ele vê uma oportunidade de ascensão política, de maior prestígio, na ala mais à direita. Conforme passa o tempo, o Mussolini sai da ala mais à esquerda e vai indo para a direita, vai indo para a direita, vai indo para a direita, e vai, até ele chegar naqueles nacionalistas que lutaram na Primeira Guerra Mundial, aqueles caras malucos, louco da cabeça. E aí ele vai começar a conversar com essas pessoas, vai começar a flertar com o nacionalismo e vai fundar o fascismo. De onde vem fascismo, gente? Vem de fasci, que em italiano quer dizer fecho. É essa imagem que vocês estão vendo aqui. Gente, vocês estão vendo que
Esses negocinhos aqui de madeira, cada um é um feixinho. Qual que é a ideia do fascismo? Um feixo, sozinho, é fraco. Dá para quebrar tranquilo. Agora, se você unir esses feixes, se você fazer uma aglomeração deles, ele é inquebrável, são indestrutíveis. Ai, parece muito com a ideia socialista. É, mas não é, tá bom? Calma, vocês vão ver as diferenças daqui a pouco, tá? Tá bom? Não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Eu sei que ninguém aqui pensa isso, mas, enfim, quero deixar bem claro isso para todo mundo, tá? Não tem nada a ver, nada. E aí o Mussolini, ele vê que a esquerda está ganhando mais popularidade na Itália, mas que, por outro lado, a população italiana está se radicalizando e está tendo uma demanda nacionalista dentro da Itália, ele cria o fascismo de combate, ou fasci de combate, ou alguma coisa assim, não lembro como é que é em italiano, que é literalmente um grupo paramilitar, que eu já expliquei para vocês o que ia pregar a porrada em socialista. No estrito senso, descer o cacete, a mão, a porrada, a bala. E isso, esse era o fascismo de combate. Então, atentados violentos contra partidários de esquerda, contra sindicatos, passam a ficar muito comum. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Como que a população aceitou? Primeiro, a população estava radicalizada. Tudo bem, então. Então, como o governo aceitou isso? Isso é antidemocrático. Agora a gente vai descobrir. Como? A gente olha esse tipo de coisa, a gente vê a queima dos livros em Berlim, a gente vê aquela Noite dos Cristais na Alemanha, que eles depedram as lojas de judeus, a gente vê a marcha sobre Roma, a gente vê o fascismo de combate, a gente fica, mano, como isso aconteceu? Como é que as coisas chegaram nesse ponto? E é exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. O socialismo estava muito em alta, gente. Pela primeira vez, tinha conseguido a maioria no parlamento, estava se espalhando, estavam tendo novas revoluções na Alemanha, depois de um tempo tentava na Itália, na Grécia, em tudo quanto é lugar. Parecia que realmente o socialismo ia subverter o capitalismo em algum momento. E quem que estava insatisfeito com isso? As elites italianas. E é o que acontece, gente. Os liberais, principalmente os liberais, e uma parte dos católicos, não toda, mas uma parte, viram o fascismo como um mal necessário. Por quê? Porque eles eram o grande poder paralelo que estava ameaçando a hegemonia socialista, a consolidação do socialismo. Então, quando os liberais viam um fascista descer a porrada em um socialista, eles pensam, nossa, não deveria estar acontecendo isso. Mas, pelo menos, em um socialista. E mais do que isso, eles acreditavam que quando essa onda de revolução bolchevique passasse, os fascistas iam perder o poder. Os liberais acreditavam que eles controlavam os fascistas. E quando os fascistas não fossem mais necessários, quando a Revolução Socialista fosse mitigada, fosse apaziguada, eles iam tirar os fascistas do poder. Eles iam tirar todo o prestígio que eles tinham. Obviamente, deu errado. Esses são os políticos. Mas mais do que isso, a elite econômica da Itália também foi favorável aos fascistas. Olha só, quando os socialistas assumiram o poder, eles fizeram um monte de reforma política. Então, instalaram o 13º, regularam a jornada de hora, e fizeram os latifundiários pagarem mais impostos, começaram a articular uma reforma agrária, e as grandes elites tradicionais latifundiárias da Itália ficaram insatisfeitas com isso. Então, é exatamente a mesma situação. Esses socialistas estão fudendo a minha casa, estão fudendo a minha economia, estão começando a estatizar essas porras, o que é isso? Então, fascismo, cara, fascismo é um mal, mas é um mal necessário, é um mal que vai controlar os socialistas, controlar os comunistas, essa ameaça comunista. Gente, tudo isso, tá? Eu quero deixar bem claro, ilusão. Não havia qualquer possibilidade que um golpe socialista aos moldes da Rússia acontecesse na Itália. Mas esse medo existia. E esse medo fez com que liberais, católicos e as elites econômicas da Itália fossem coniventes com o fascismo. E a gente viu onde isso deu. Então, o que acontece? A direita italiana estava se concentrando, estava se consolidando. Olha só, a gente tinha a união dos liberais, dos católicos, dos fascistas e da elite tradicional da Itália, os industriais, os latifundiários. Eles estavam se unindo contra um inimigo comum, contra os socialistas. Enquanto cada vez mais os próprios socialistas se dividiam. Tinham brigas internas, tinham atritos, tinham cisões. Então, enquanto a esquerda italiana estava muito bem
junta, contra a direita italiana, estava muito bem articulada, a esquerda estava brigando entre si. Déjà vu? Para mim bateu bastante, mas enfim. Então a violência que era praticada contra esses grupos socialistas, contra os sindicatos, os trabalhadores e tudo mais, era ignorada pelo Estado. Quando os socialistas chamavam a polícia, às vezes ela nem vinha, e quando ela vinha, ela não prendia ninguém. Literalmente, as forças oficiais do Estado eram coniventes com o fascismo, porque ele era a grande ameaça do socialismo. E, teoricamente, na cabeça deles, só eles poderiam parar o avanço bolchevique na Itália. Nesse cenário de maior violência, para aumentar ainda mais ela, o Mussolini consolida de vez os Camisas Negras, que é um grupo paramilitar fascista, que é o que vocês estão vendo aí na imagem à direita, que é, gente, guerrilha. Mas guerrilha é guerrilha mesmo. Guerrilha bem articulada, guerrilha guerrilhada. Guerrilha daqueles moldes clássicos. Tinham armas, tinham armamento, tinha o apoio do exército italiano, tinha o apoio da polícia italiana, tinha o apoio do governo italiano. Era realmente uma força que ameaçava o Estado. E cada vez mais a democracia da Itália, que já estava meio, bamba, vai ruim. Mais ainda, mais e mais. Até que chega um ponto em que eles tomam o poder. Deixa eu ver, cabeção. Tá bom. Mas esse slide a gente para. Aí a gente deixa esses dois últimos para a próxima aula, tá bom? Olha só, gente. É óbvio que, por mais que tivessem divisões internas no Partido Socialista, eles vendo que eles estavam sendo perseguidos, mortos, eles não iam ficar parados. Então, sindicatos, o próprio partido, os políticos socialistas, eles começam a se organizar e a protestar contra a violência que os fascistas estavam pregando. E aí, esse foi uma merda, porque o Mussolini, ele começa a fazer greve, começa a fazer passeata, manifestação, e aí os fascistas, eles usam essa desculpa dos socialistas estarem se unindo para combater a violência e fala, olha só, esses marginais, esses caras que estão ameaçando a Itália, que estão ameaçando o status quo italiano, eles estão se unindo. É o seguinte, governo italiano, Emanuel III, rei da Itália, ou você coloca a ordem na casa, ou você restabelece a ordem, ou a gente que vai fazer isso. E aí, para deixar isso muito claro para os políticos italianos, ele organiza a Marcha sobre Roma, que é esse negócio assustador que a gente vê aí à direita. Olha o tanto de gente. Aconteceu em 1922. Foi quando os Camisas Negras realizam uma passeata imensa e, na maior parte do tempo, pacífica, mas vejam bem, pacífica com o povo armado. Pacífica com o desfile militar. Então, não teve grandes casos de agressão durante a marcha sobre Roma. Ainda que alguns camisas negras, depois, eles tivessem entrado em conflito com os socialistas. Mas, a grosso modo, foi uma manifestação sem violência. Só que a ordem, a demonstração de poder era clara. Mussolini estava com um exército muito bem organizado. E estava tentando ameaçar o controle do governo. Era uma mensagem claríssima para o Emanuel III que o Mussolini queria entrar no governo. E mais do que isso, também era uma imagem que ele queria passar para a população de, olha só, gente, olha só o tanto de militares que nós temos, olha só os camisas negras, eles estão aqui para proteger todos vocês do socialismo. Deu certo? Deu muito certo. O Partido Comunista, o Partido Socialista, fragmentado, ele estava indeciso em como reagir a esse protesto, a como reagir aos camisas negras. Então não tem nenhuma resistência, eles não fazem nada. E a marcha sobre Roma só acontece. O Emanuel III, o rei da Itália, igual eu falei para vocês nessa época, amedrontado com essa situação, vendo que se ele não colocasse o Mussolini de algum jeito no governo, a casa ia cair, ele convida o Mussolini para ser primeiro-ministro. E isso é muito interessante, gente. Uma curiosidade que eu vou contar para vocês agora. O então primeiro-ministro da Itália, que eu esqueci o nome dele agora, ele fala para Emanuel III, você tem que declarar estado de sítio. Você tem que prender esse cara. Você tem que algemar ele, tem que colocar ele na cadeia. Ele está ameaçando a democracia da Itália. Só que o rei se nega. Ele tem muito medo dos camisas negras. E mais do que isso, o Mussolini, no começo da carreira dele, ele era completamente antimonarquista. Ele achava a monarquia um aborto, uma abominação. Só que com o tempo, por ele ir mais para a direita, por ele ir mais para o lado conservador,
ele começa a flertar com a monarquia e fala que dá para fazer mudança política dentro da Itália sem que a monarquia fosse destituída. Ou seja, era uma mensagem clara para o Emanuel III que fala, olha só, se você me colocar no poder, você vai continuar no seu cargo, você vai continuar sendo rei da Itália. Se você não me colocar, eu vou usar essa caralhada de gente que está aqui comigo, as camisas negras, e vou tomar o poder à força. Era essa a ideia do Mussolini. Igual eu falei para vocês, então, os liberais achavam que o fascismo era um mal necessário, que ia controlar o comunismo. O Mussolini se aproxima da ala monarquista, se aproxima do Emanuel III, e mais importante do que isso, gente, olhem a data, 1922, tá? A Itália estava cansada, a população estava fadigada. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado de acabar. Em decorrência dela, estava tendo uma puta de uma crise financeira no país. A população estava passando fome, estava necessitada. E ela só queria um pouco de paz por um tempo. Só queria que as coisas se aquietassem, que não tivessem mais quebra-quebra, que não tivesse mais violência. Então, quando a Mussolini assume o poder, ela sai conivente. Ela fala, tá bom, talvez ele dê uma estabilidade para nós. E é isso. Foi assim que ele assume primeiro o cargo de primeiro-ministro. Depois ele vai subindo um pouquinho mais, até ele virar Duce. Só que isso a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? É isso, gente. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. E fazer o quê? Esse assunto mexe um pouco comigo, mas enfim. O Léo falando que o socialismo o fascismo é de esquerda. É sim, amiguinho. Coloca isso na tua prova. Vê o que o povo lá faz. Gente, isso não existe. Nenhum país do mundo fala que nazismo é de esquerda. A Alemanha, o site oficial do governo alemão fala nacional socialismo é um partido de extrema direita. Mas não, o Olavo de Carvalho, o povo brasileiro sabe mais de nazismo do que a Alemanha. É inacreditável. Mas enfim. A Bia falou, gente, a elite faz pacto até com o diabo para manter o privilégio. O Léo falou, que nem o Bolsonaro. Não, Léo. Que isso? Bolsonaro fascista? Não. Que isso, pelo amor de Deus. Gente, sem zoeira agora, falando sério agora. Eu vou fazer propaganda mesmo, foda-se, não tô nem aí. Lê isso aqui. Lê esses dois. Depois compara com ele. Bate em tudo. É um negócio inacreditável. Assim, é bizarro. Bizarro de verdade. Enfim, eu vou parar de gravar. Gente, mais alguma dúvida? Senão vocês estão liberados.